com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um UltraScast. Hoje com um tema pra lá de especial: criatividade e atenção plena. Uma conexão para inovar além do óbvio. É isso aí. E para nos acompanhar nesse tema, uma convidada que eu conheço há pouquíssimo tempo. Uma convidada que eu conheço desde que nasci, porque é minha irmã mais velha, né? E tenho muito orgulho, muita honra de hoje dividir esse espaço com ela. E faz uma diferença na vida de tantas pessoas através da filosofia do yoga e da prática do mindfulness. Então seja bem-vinda, Andréa Benício. É uma grande alegria estar aqui com você, minha irmã, parceira, uma parceira de propósito, né? E a gente está seguindo nessa jornada de acessibilizar o conhecimento de uma forma inovadora e também com esse propósito de que as pessoas possam ter acesso a ferramentas que favoreçam não só o autoconhecimento, mas também um crescimento profissional, né? Dentro dessa esfera mais ampla da vida. Perfeito, né? Bom, Andréa, conta um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo da tua jornada, né? Porque a tua jornada é uma jornada de criatividade pura, no sentido de combinatividade, né? Porque você experimentou vários elementos, né? Pessoal e profissionalmente, até encontrar a tua vocação, o teu propósito, entender, né, o caminho que fazia sentido para você, como pessoa, como profissional, como mãe, como esposa, enfim. Então, conta um pouquinho dessa tua jornada tão linda, né, que também vem lá da administração. Nós estudamos juntas, gente. Eu tive essa honra, né, de estudar com a minha irmã lá na UFC, né, e até hoje deve ter gente aí assistindo e fala, elas eram irmãs, eu vou saber. Pois é, somos irmãs, né? Então, conta um pouquinho da tua jornada para quem nos assiste, para entender o porquê que essa tua abordagem é tão especial e tão única quando você une, né, o ambiente empresarial, formal, com esse olhar, né, mais espiritualizado, mais para o ser humano, a nossa essência. Eu costumo pensar de que tudo que tem a ver com a nossa missão aparece para nós primeiro como um problema, como um conflito ou como uma crise existencial, né? Então, eu escolhi o caminho de estudar administração formalmente, né, na faculdade, e dentro desse processo consegui a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, e a gente vai vendo que vai vindo as oportunidades de crescimento, mas na minha condição sempre senti, eu sou muito humana para estar dentro da administração. Isso gerava em mim um conflito, né? Como essa humanidade, essa sensibilidade, essa busca pessoal não estava condizendo com o ambiente que eu precisava ser muito mais imparcial e, eu não sei, dava uma sensação mais de frieza, né? E aí eu pensei inicialmente, eu acho que eu não sou vocacionada para a área de administração. Eu acho que eu sou essencialmente humana e vou pesquisar o que eu vou fazer da minha vida. Na época eu tinha um bom trabalho e fiz uma decisão de sair de tudo e fui fazer um intercâmbio, né? Na verdade foi um intercâmbio, mas foi muito mais um período sabático de autoconhecimento. Aí me mudei para a Espanha, Santiago de Compostela, que é uma cidade altamente espiritual, né? É o final do percurso do caminho de Compostela, o caminho de Santiago. E entrei naquele lugar com aquelas músicas celtas, né, ao lado da catedral, e aquilo me emocionou bastante. E dentro desse processo eu fui fazendo um caminho de volta, né? Tinha o estudo, mas o processo era muito mais interior. E aí eu fui entrando em contato com as tradições milenares, a prática meditativa. E dentro desse autoconhecimento eu passei ainda 7 anos dessa jornada, sem saber ainda o que eu iria atuar, mas já sabia o que eu achava que não queria fazer, né? Achava. E aí encontrei, né, a prática de yoga, meditação, para mim pessoalmente, e percebi que eu poderia compartilhar, acessibilizar o que me fez tão bem, inclusive também com crise de ansiedade, todas essas coisas que a gente vê bastante também no mundo corporativo, né? E que a gente fala, quando fala de criatividade,
mais ainda. Então, nessa jornada de busca, de aprofundamento, eu faço análise com aquela música, né? A abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. E a sensação de improdutividade, na verdade, era uma incubação de algo muito mais profundo que eu só poderia ter noção a partir do momento que eu podia fazer esse mergulho. E, bom, então vou me profissionalizar nessa área para poder acessibilizar. E ao longo desse processo de profissionalização, inclusive já chegando ao ponto de dar aula para a formação de professores de yoga e sentindo que estava num período já de sucesso na profissão, percebi que as pessoas que começaram a vir para mim, muitas delas eram pessoas que cuidavam de outras pessoas e muitas também do mundo corporativo. Então, desde padre, psiquiatra, psicólogo, e gestores, lideranças, pessoas que também têm uma qualidade de bem-sucedidas e começaram a procurar algo que eu vinha procurando lá atrás. Aquele que eu cheguei nesse ponto, mas ainda não tenho o nível de satisfação que eu imaginei que teria. O que é que me falta? Que busca é essa? E aí eu percebi que também com o passar do processo também evolutivo, também nas profissões, do conceito de administração, do conceito organizacional, gerencial, de que a humanidade é algo que precisa, quanto mais passamos o tempo, mais precisa estar presente dentro das organizações. E aí senti que os pontinhos, como Steve Jobs fala, né, que não se cruzavam anteriormente, se aproximaram numa trajetória potente de trazer esse processo de mergulho, de autoconhecimento, as ferramentas e associar isso ao processo organizacional corporativo. Perfeito. Essa combinatividade, né, dessas diferentes experiências, né? Que inclusive você teve a oportunidade nessa jornada também passar pelo teatro, pela fisioterapia, pela odontologia, não foi? Não. Então, assim, a Andrea realmente ela tem vivências e olhares e perspectivas bem diferenciadas, e ela traz tudo isso, né, para a forma como ela encara o mundo, as relações, né? E nesses pouco mais aí de 10 anos, né, de jornada já focada no yoga, né, nessa linha mais equilíbrio corpo, mente e espírito, muitas pessoas já foram seus alunos, suas alunas, te seguem, te conhecem, viram a Evinha, né, da sua barriguinha, nascendo, e agora já praticando yoga também, né, nas aulas. Mas a gente queria, para começar o podcast, 3 coisinhas que nem todo mundo sabe sobre a Andrea. Nossa! Eu sou meio que um livro aberto, né? Assim, você não precisa de ler. Né? Então, 3 coisas. Um sonho, um hobby e uma música. Bom, um sonho é que haja uma possibilidade humana de acesso tanto às ferramentas interiores como às condições exteriores, para que haja um equilíbrio e saúde mental, emocional, psíquica, espiritual em coletivo, porque nós só somos felizes de fato quando a coletividade está também caminhando nesse caminho. E muito se fala de autoconhecimento, de ferramentas internas, embora ainda não sejam tão acessíveis, mas também há que se considerar as condições, né? Econômicas, as condições de tempo, as condições de qualidade de vida que possibilitem o mínimo necessário para que uma pessoa tenha a condição de ter saúde integral, né? Então esse para mim é um sonho, algo que me move como pessoa. Um hobby nadar no mar. boa. A própria prática do silêncio também para mim não é só uma prática terapêutica, mas também eu considero uma forma de hobby também, porque é prazeroso. E a parte de prática agora de exercícios é algo que está me convidando muito a um estado de mais saúde. Então, correr, caminhar, né, ao ar livre, são hobbies que eu considero
gostosos de fazer. Conexão com a natureza, né? Tem tudo. Conexão com a natureza, para mim, acho que é fundamental. Não é só gostoso, é necessário, é saúde. Voltar para lembrar quem a gente é. Porque nós não somos os seres humanos e a natureza. O ser humano é natureza também, né? É todo esse organismo em unidade. E uma música que eu me lembro aqui agora, eu gosto muito de Oswaldo, então seria Intuição, de Oswaldo Montenegro. Canta um pouquinho aí. Você não vai me pedir? Eu vou já pedir. Não, vai, galera. Bota aí, nasce uma canção rimada da voz arrancada ao nosso coração. Foi do Brasil. Então, já que o nosso tema é atenção plena e criatividade, né? E a gente vem trabalhando isso muito junto, né? No sistema de inovação, em aulas, em workshops. E tem dado muito certo, né? A gente trabalhar esse novo olhar para a criatividade e colocar essas práticas, né? E também essa palestra vivencial que você chama, né? Não só a prática, mas uma abordagem teórica, né? Uma sedimentação, digamos assim, teórica, para que a consciência seja plena daquele movimento, né? Daquele trabalho que a gente faz corporal, mas com consciência. Isso é fantástico. Mas pouca gente, de fato, sabe o que é atenção plena ou mindfulness, né? Que são termos que até estão meio que na moda, no hype aí, mas pouca gente, de fato, sabe o que é, de onde veio, né? O que caracteriza, né, essa atenção plena. Então, conta um pouquinho para as pessoas, né, sobre o que a gente de fato fala quando vamos usar uma prática de atenção plena, vamos usar uma palestra vivencial de atenção plena. Do que está o estado de atenção plena ou mindfulness? É um estado da consciência que emerge quando a gente presta atenção de forma intencional em algo. E a partir dessa intencionalidade, você buscar não ter julgamento e acessar essa conexão com esse momento, né? Com o momento presente. Então, ela parte de dois pressupostos, basicamente, né? Que é a atenção focada e o monitoramento aberto. Então, a gente foca a atenção numa sensação, numa percepção, em um estado, em algum estímulo sensorial. E a partir desse focar em um objeto, a gente também trabalha o monitoramento aberto, que é também esse foco em vários objetos da vida, de modo que a gente fique cada vez mais presente. Então, o nosso cérebro ele tem um funcionamento meio que liga um botãozinho de um lado e desliga do outro. O nosso problema é o excesso de pensamento. É aquilo que nos deixa distante da condição de presença. Então, se o cérebro está raciocinando demais, ele não está sentindo. Então, a prática de mindfulness também, ou atenção plena, eu gosto até mais desse nome, ela vai nos canalizar a atenção focada também na percepção da sensorialidade, nos órgãos dos sentidos. E começa aí essa possibilidade de diminuir os excessos das divagações mentais, que é aquilo que nos rouba da nossa vida. Você sabe que tem uma pesquisa que nos trouxe que 47%, quase 50% da nossa vida, ela está em divagações. Nós não estamos aonde estamos. Nós não estamos percebendo a vida praticamente 50% da nossa vida. E esse estudo, ele fala de algo muito importante, que ele foi feito com mais de 650 mil relatos, mais de 15 mil pessoas. Então, um estudo de mais de 80 países. É um estudo bem robusto, né? Que fala de que quanto mais divagações nós estamos fazendo, menos felizes nós estamos, que esse é o grande pesquisador da felicidade. Essa pesquisa é bem conhecida, né? Eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, mas é Matt Killingsworth, algo assim. E ele fez um aplicativo, né, para iPhone,
E esse aplicativo apitava para as pessoas para saber o que elas estavam fazendo, se elas estavam felizes, nos indicadores, né? E esses indicadores, eles ainda foram mais profundos. Ele fez a pergunta seguinte: se você está divagando, mas está divagando em coisas boas, pode ser que você esteja saindo dessa realidade e fique mais feliz pensando em coisas boas, né? E aí ele fez essa pergunta para a pesquisa. E é surpreendente o resultado. Que mesmo você estando em um trânsito, que é a maior reclamação, basicamente, das pessoas na rotina da vida, né? Estando presente, você está mais potencialmente feliz, isso dentro dessa robusta pesquisa, do que você está divagando em coisas, inclusive, positivas. Então, a divagação mental, ela não tem, de fato, nenhuma possibilidade de influência na felicidade, a não ser o estado de presença. Então, a prática de mindfulness é essa prática de busca da felicidade e da produtividade e da qualidade de você ser o seu maior potencial. Bacana. Antes do nosso podcast, eu fiz uma pesquisa, né? E ela dizia que o mindfulness, como técnica de meditação, surgiu nos anos 70, nos Estados Unidos, como parte de um programa de redução de estresse da Universidade de Massachusetts. E se baseia em preceitos budistas, né? Ou seja, é uma vertente de técnicas, né, ancestrais, porém vale ressaltar que não possui nenhum caráter religioso. O conceito central do mindfulness é direcionar nossa atenção plena para o momento presente, cultivando uma consciência plena de nossas experiências internas e externas, sem julgamentos ou distrações. Também o que a André acabou de explicar para a gente, né, com tanta propriedade, né? E quando eu estava escrevendo, né, também pensando nos pontos que a gente ia conversar, né, sobre nesse podcast, André, eu me lembrei do conceito Bunny, né, que é aí uma remodelagem do antigo mundo VUCA, né, que as pessoas chamavam de VUCA. O mundo Bunny, né, que são 4 siglas em inglês, que quer dizer frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Segundo Jamais Cássio, né, que é um antropólogo e também futurista, bastante respeitado hoje, né, no ambiente acadêmico e também fora dele, que ele traz para a gente que essas 4 vertentes meio que definem bem o nosso momento atual enquanto sociedade, nas relações e nas nossas vivências. Eu vou me apegar ao ar de ansiedade, né? Que em algumas pesquisas, principalmente no período durante a pandemia, pós-pandemia, meio que foi a big word, né, da word of clouds, né, da nuvem de palavras, aí que que melhor definia as sensações das pessoas durante esse período. Essa ansiedade que nos rouba do presente, né, que nos deixa conectados às possibilidades de futuro, que nem sempre são as mais prováveis de acontecer, ou que muitas vezes também nos conectam ao passado, que a gente não consegue mais modificar e nos rouba ali daquele momento, desse momento, do agora, que se a gente for parar para pensar, é a única coisa que a gente tem de fato, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre como a atenção plena se conecta aí com essa questão da ansiedade. Tem uma frase de Viktor Frankl que fala que entre o estímulo e a resposta há um espaço. É nessa capacidade de gerenciar esse espaço entre o estímulo e a resposta que há toda a nossa possibilidade de crescimento e liberdade. Então, quando a gente fala de atenção plena, ela é não só uma qualidade que a pessoa tem ou possivelmente tenha, mas é também uma prática. Uma prática de atenção é um processo. E esse processo é identificar esse espaço, que é a nossa chance de poder responder diferente àquilo que nos é colocado, imposto. E para que a gente possa aproveitar esse espaço com consciência, a gente precisa de um processo de autoconhecimento
não só intelectual, talvez o intelectual nem seja o mais importante, mas o processo de autoconhecimento também das reações bioquímicas do corpo. Como que a gente percebe que a gente está sendo interferido por aquela realidade? E a prática da atenção plena, ela tem esse propósito de regulação emocional, ajuste da atenção e percepção da interocepção, que é essa capacidade da sabedoria do corpo e da sabedoria interna. Então, como que funciona? Nenhuma ansiedade começa grande. A ansiedade, ela dá sinais, ela é um processo. Se a gente não está conectado com as sensações do corpo, com as percepções das nossas reações, não está antenado aqui com a gente não vai perceber os sinais sutis. E qualquer emoção, ou qualquer sentimento, ou qualquer sensação que vem, ela não é boa nem ruim em si mesma. Se existe ansiedade, é porque o corpo precisa, a gente precisa também ter uma certa descarga de adrenalina, sabe? Às vezes a ansiedade dá a capacidade da gente dar um start, né? Um eureka até criativo, entendeu? Um prazo ali. Às vezes o prazo bloqueia, mas às vezes o prazo desbloqueia. Prazo demais, você sabe que nunca termina, né? Então, a ansiedade, ela não é o inimigo. O problema não é a ansiedade, o problema é quando ela vira patológica ou quando ela vira fora da sua dimensão de inter-relação com essa sensação. E isso se dá pela falta de conexão que a gente tem com o nosso corpo. A nossa falta de conexão que a gente tem de perceber e também de mergulhar na emoção, porque a gente está acostumado ou educado a colocar para escanteio aquilo que não é agradável. Tá? Então, a relação com a ansiedade, ou qualquer que seja aquilo que nos incomoda, é um processo de atenção, entrar em contato antes que aquilo seja grande demais. Tá? Então, o trabalho está aí, é nesse espaço. E aí, quando ele não é grande demais, é capaz da gente poder gerenciar isso melhor. Não é? O dragão está lá, mas aí eu consigo fazer uma certa relação com o dragão. É bem amigo, né? Mas eu consigo fazer uma relação com ele que ele não seja um monstro na minha vida e não domine a minha capacidade de liberdade, né? Isso é muito bacana quando a gente fala de despertar o nosso potencial criativo, né? Sem dúvida. Porque um dos maiores bloqueios do nosso potencial criativo é o medo de errar. E o medo, ele tem uma conexão muito forte com a ansiedade, né, Déia? Sem dúvida. E aí, a gente acaba ocupando a nossa mente com essas distrações, né? Ou se acomodando também nas primeiras respostas, no que é mais óbvio, né? E esquece de dar esse tempo de amadurecimento, de maturação do olhar, né? Do refletir sobre problemas, né? E aí, inclusive, turma, que a gente tem trabalhado bem junto nos workshops, né? Porque existe uma ferramenta de design thinking, né, que é o Double Diamond, onde a gente diverte para convergir sobre as causas do problema e diverte para convergir em soluções. E as pessoas acabam se surpreendendo, né, com essa relação de causa e efeito, com o que de fato é o problema. E quando a gente consegue identificar esse problema, fica muito mais fácil a gente caminhar para a solução, né? E criatividade de resolver problema, né? Mas a gente precisa, segundo também as verticais do design thinking, ter essa capacidade de empatizar, de observar para poder ter esses insights, né? Essas ideias. E aí, ideia, eu trago um outro conceito que vem agora do Kotler, do Marketing 5.0, que é o FOMO. Não sei se vocês já ouviram aí. Fear of Missing Out. É o medo de perder algo, que também é um dos gatilhos, né? Eu não gosto muito dessa palavra gatilho, mas, enfim, é compreensível, né? Que desencadeiam aí essa ansiedade que nos acompanha, seja nas mídias sociais, né? Seja na busca por informações, por estar sempre atualizado, né? De forma frenética, né? Sem uma curadoria de conteúdo, sem um foco, e sempre achando que está atrás ou perdendo algo, né, ou desvantagem de alguém ou de alguma situação que acontece,
né? Então, como que a gente pode, através desse olhar da atenção plena, né, transformar esse FOMO em algo positivo para as nossas vidas, ressignificar esse processo? É possível? Então, eu achei muito boa essa colocação desse estado, porque é bem atual, né? E interfere em todos nós. Independente de a pessoa ser ou não um praticante de atenção plena, nós estamos interferidos no ambiente. Então, é muito importante a gente trazer essa questão para todos nós, né? Quando a gente fala de criatividade, existe a criatividade muito suada, muito trabalhada, que é a partir de pesquisas. Toda a criatividade tem muita Construção de repertório, né? construção de repertório. E tem aqueles pontos de criatividade que são os insights. Então, vou começar por aí, tá? Os insights. E Le Bon tem um estudo muito interessante que diz, né, fazendo a inter-relação entre criatividade e atenção plena, que não é só uma relação que existe, mas é uma condição. Ser criativo é necessário um estado de atenção plena. Isso não se relaciona tanto diretamente com a criatividade mais suada, mas com o estado principalmente de insight. O insight, ele vem de um espaço de acesso, que é de abstração, que é de desconstrução, que é de inter-relação de coisas aparentemente tão divergentes, né, como parece ser atenção plena e criatividade, como parece ser espiritualidade e mundo corporativo, como parece ser o osso criativo, estado de presença e todas essas questões humanas dentro das relações práticas da vida. Então, quando a gente fala do bloqueio criativo dentro desse estado de FOMO, né, que é esse medo de estar distante da novidade, e principalmente quem trabalha com inovação, com criatividade, você tem que estar antenado, você não pode perder às vezes quem trabalha com mídias, né, perder o meme do momento, quem chegar primeiro consegue mais visualização, enfim. Você estar à frente na informação é também uma forma de poder muito importante. Sim. Né? No entanto, a gente vai precisar ver que também é importante o insight. Né? E o nível de importância de tudo isso. Então, o gerenciamento do tempo, como se diz, né, do estado, do tanto que eu tenho de conexão, preciso saber e entender esse gerenciamento não só como algo que eu coloco na agenda, mas também como algo que tem um vício, né? Vício dentro de nós, bioquímico, da dopamina, da novidade, da saber que eu estou dentro de uma sociedade, né? Dentro de um organismo, né, interrelacional. E aí, a partir do FOMO também surge um movimento muito interessante, que se chama JOMO, que é um movimento antagônico, entre aspas, tá? Que é o joy, né? A alegria de perder algo, a alegria de poder estar em off, né? Vivenciando a experiência. Porque, de fato, toda novidade e inovação, ela perpassa não só pela informação, mas pela observação da vida e a conexão que você tem com aquilo. Então, uma grande ideia pode surgir de um estado absolutamente ordinário, não no sentido da palavra ordinário, no sentido de cotidiano, de mais comum, né, da nossa vida, mas com um novo olhar. Então, essa busca do novo olhar, ela precisa de um motivo de off. Né? Então, se há esse movimento muito forte para a conexão, é necessário que haja um trabalho, não só pessoal, mas eu acredito que um trabalho também coletivo de conscientização pelo bem da saúde mental, física e das relações, né? Então, quem trouxe esse conceito foi a Christina Krug, se não me engano, tem um livro dela que fala sobre isso. Já quero ler, hein? Como fazer esse gerenciamento no mundo de fios, conectado, né? É isso mesmo. E ela traz essa abordagem que eu acho que
acho não, né? Sem dúvida causa muito bem com essa busca que já é tendência por uma necessidade de saúde do estado slow, né? Não só o flow, mas o slow, né? Isso. E aí a gente vai buscando essa produtividade sustentável. E é bacana porque quanto mais a tecnologia avança, a gente vai conseguindo fazer o que é ordinário, operacional, com mais velocidade, mais precisão, né? E a gente vai abrindo espaços e possibilidades para esse ócio, para essa abstração, para trabalhar o que de fato é humano, essa centelha divina e criativa, né? Que habita também em cada um de nós, esse despertar. Ele é, talvez, provavelmente, leviana pautómica, né? O porquê de nós estarmos aqui. Eu concordo com você. A gente também se desliga e se desconecta disso, né? Então, assim, eu queria trazer também, aproveitando, né, para trazer um ponto importante, que é a importância dos trabalhos em equipe. Porque, para que nós possamos estar antenados, quem trabalha principalmente com criatividade e inovação, é preciso que haja essa organicidade da informação recebida e não só centrada em uma pessoa. Porque assim que se consegue não perder o time. Sistêmico. Não perder o time e, ao mesmo tempo, ter essa possibilidade de uma criatividade plena, criatividade sustentável. Perfeita colocação. É o dar e receber, é o se abrir para ajudar com o teu conhecimento, com a tua técnica, com a tua experiência, e receber dos outros também, né, o potencial, né, que eles têm. E assim você consegue montar teias, né, redes de conexão que são infinitamente mais potentes do que uma unidade isolada, né? E aí eu vou fazer até um palpite, já que a gente está falando em um podcast, né, que é de uma empresa de marketing criativo, que fala de inovação, que é a tua área de chave, né, e muito competente. Eu vou fazer um palpite aqui sobre a questão da própria inteligências artificiais, né? Porque muito se fala que a inteligência artificial não tem sentimento, não sente, né, e tudo. Sendo que a gente não sabe até que ponto isso está, de fato, estabelecido. Será que a inteligência artificial não vai chegar ao ponto de sentir? Porque o sentir está muito relacionado com a bioquímica corporal. Agora, o estado de presença é possivelmente aquilo que vai nos diferenciar nesse futuro bem próximo de o que o artificial não é capaz de fazer. Eu dou o palpite que seja a presença. Essa possibilidade de se conectar nos níveis, né, intrapessoal, interpessoal, assim, né, de uma forma mais profunda, e transpessoal. É verdade. Faz muito sentido o teu palpite, né? A André agora já está se aventurando, né, nas áreas do futurismo, né? Também, por favor, se quiser chamar. Estamos caminhando para o fim, né, do nosso Trêscast. E como a nossa empresa, o Ubuntu Inteligência Criativa, vem da filosofia Ubuntu, né? Que é o eu sou porque nós somos. Então, na verdade, essa filosofia, ela traz para a gente que se nós estamos aqui hoje, né, para chegarmos aonde estamos, teve a influência de pessoas de muitas gerações antes de nós. E também nós continuaremos nessa teia de conexões e de influência para outras gerações muito depois de nós, né? Então, eu sei que a gente tem muita gente para agradecer, porque se estamos aqui hoje, foram muitas as mãos que nos foram estendidas, né? Nos momentos mais difíceis, nos momentos de celebração, né? Mas a gente é o bom treino, então a gente tem que pensar em 3 pessoas, em 3 dimensões. Que agora a gente abre esse espaço para que você possa agradecer, né? Uma pessoa que te ajudou no âmbito pessoal, uma pessoa que te ajudou no âmbito profissional e uma pessoa que te ajudou no âmbito espiritual.
essas 3 perspectivas aí, 3 pessoas que você gostaria de agradecer nesse momento? Essa pergunta possivelmente seja a mais difícil de todas que você me trouxe, porque se hoje eu estou aqui, é porque é uma teia de inter-relação que me forma para chegar até aqui, antes mesmo de eu ter consciência dela, né? Desde a ancestralidade, todas as pessoas que nos circundam, que nos estão fazendo essas interações. Então, eu posso dizer que sou grata no âmbito espiritual a toda essa ancestralidade, a toda essa egrégora maior que está nos acompanhando nessa jornada de evolução. Tenho agradecimento ao meu âmbito familiar, sem dúvida é a minha base, desde as primeiras experiências, né? Em especial a minha mãe, Vera, meu pai também, né? Sem dúvida, meus irmãos, Paula, Pedro, meu marido Flaviano, que é um parceiro, desde antes da gente namorar, ele já era um grande amigo que me ajudou muito nessa jornada de conhecimento. E a minha filha, Eva, que me trouxe a possibilidade de ampliar a compreensão de mundo, de mim, a percepção da atenção plena se expandiu muito mais depois de ela chegar nesse plano, né? E eu tenho que agradecer também ao âmbito que é Sangha. Sangha é essa egrégora que a gente tem, que nos dá um suporte nessa jornada, né, da vida. Eu trouxe essa florzinha aqui, que foi a Belle que me deu de presente, né, uma aluna muito querida e amiga, para lembrar desse carinho perfumado que essas pessoas são como suporte pra gente. Então, minhas amigas, amigos e Sangha são, assim, a minha fonte de estímulo e de motivação para esse espaço de atenção plena, né? Então, para resumir aqui, quero agradecer especialmente a figura da minha irmã, Ana Paula, que é uma parceria de propósito, uma parceria de vida, que de 2 ambientes tão, assim, aparentemente diferentes, surge uma mistura que pode trazer esse impacto de favorecer o melhor saúde, seja pessoal ou organizacional, né? Então, eu tenho deixado aqui esse agradecimento, esse brilho no olhar, essa gana de viver, essa busca da atenção plena, eu devo a essas pessoas. E eu não sei se eu consegui responder a pergunta diretamente, mas aqui está toda a minha verdade, meu coração. Agradeço. Coisa linda. A gente é que agradece, né? Porque todas essas pessoas que você citou também são importantes para nós, né? A gente sabe, né? Que fazemos parte aí dessa grande rede aí familiar, né? Que vem de outras gerações e perpetuará aí por... Então, muito obrigada, né, pelo seu tempo, né, pela sua inteligência, pelo seu carisma e pela sua disposição de ajudar, né, essa comunidade aí da inovação, da criatividade, do marketing, né, a olhar um pouco mais para si, a respirar um pouco mais, né? Aqui hoje a gente não vai conseguir fazer as práticas, né, porque aqui é um podcast, mas puxando aí, né, no direct, no privado, que estamos aqui, né, @andreabenicio.yoga, né, para tirar qualquer dúvida, né, para estar perto de vocês e a gente ver a possibilidade de agendamento de práticas, né, e das palestras vivenciais que, olha, eu tenho amado cada vez mais, cada experiência parece que fica melhor, né? Então, muito obrigada, André, pela sua presença. Agradeço também o convite, sem dúvida, a todos também que estão escutando, vendo, para que a gente possa elaborar a possibilidade de construção de um mundo melhor. E começa de cada um de nós, né? E nessa inter-relação que a gente faz. Então, todo o meu agradecimento e a todas as pessoas que nos circundam. Gratidão. E vou fazer a saudação do yoga, né? Namastê. Namastê. Até a próxima, pessoal. Tchau e muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela audiência de você. Até a próxima.